Sejam bem-vindos mais uma vez ao TADEL, Treinamento Avançado de Líderes. Treinamento este que acontece todas as terças-feiras desse mesmo horário e visando objetivamente a nossa liderança, aos líderes de um modo geral, porém aberto a todos que queiram crescer no conhecimento e participar também dos ensinamentos da palavra do Senhor. Hoje estaremos dando seguimento ao que temos falado já anteriormente. Estamos trabalhando a respeito do discipulado em si. E da última vez que eu estive ministrando aqui no TADEL, nós falamos sobre a formação de um discípulo, e eu quero fazer uma breve recapitulação para fazer o link com a palavra que nós daremos continuidade hoje. Falamos que a finalidade do nosso trabalho, tudo que fazemos na casa do Senhor, o louvor, os ministérios, enfim, os ensinos, tudo, a finalidade, o objetivo final de todo o trabalho desenvolvido na igreja é a formação e a edificação de vidas. Citamos o que Paulo escreveu aos irmãos, aos Colossenses, quando ele disse, Colossenses 1, 24 a 29, agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus, a mim atribuída de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o ministério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestada a seus santos. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Então Paulo foi muito claro aqui aos irmãos de Colossos, que o objetivo final é apresentar cada homem perfeito em Cristo, e por isso todo o trabalho que desenvolvemos, a EMB, que é o nosso local de ensino da palavra de Deus, a Escola Ministerial Betel, os cultos que nós realizamos, o TADEL, o discipulado em si, as células, todas as atividades visam isso, apresentar cada homem, cada pessoa perfeita em Cristo. A partir do momento que tomou uma decisão ao lado de Jesus, o nosso trabalho começa para levá-lo à estatura de varão perfeito. Então, se um discipulador não sabe, se o discipulador que está conduzindo o discípulo não sabe para onde está conduzindo o seu discípulo, ele não vai conseguir ministrar a fé devida para o seu discípulo. E aí começamos a falar sobre o primeiro ponto, que é a edificação pelo discipulado. E falamos que para formar um discípulo, o discipulador precisa ser, de fato, um discípulo de Jesus. Porque a função do discipulador é transmitir para o seu discípulo a vida de Cristo, não a sua própria vida, mas a vida de Cristo que está nele, que precisa estar nele. Então, o discipulado é uma condição fundamental para que haja essa edificação sólida e permanente na igreja local. E aí falamos a respeito do que não é discipulado. Falamos que discipulado não é um programa de ensino. Falamos que discipulado não é um relacionamento de aconselhamento esporádico. Falamos até que tem discípulos que só quer ficar conversando sobre os seus próprios problemas. E o discipulador fica ali, às vezes, só trabalhando isso. Isso não é discipulado. Isso é um aconselhamento. O que não é discipulado? Não é uma mera relação hierárquica. O meu discipulador é superior a mim hierarquicamente. Não, a ideia não é aqui hierarquia. Discipulado está se falando de relacionamento. A essência do discipulado, e nós falamos isso, são vínculos, são alianças profundas,
são pessoas que se deixam ser tratadas. Além disso, é um compromisso mútuo, um vínculo forte entre discípulo e discipulador, com um coração muito ensinável por parte do discípulo, para que possa fazer o efeito esperado e necessário do discípulo. E aí falamos também que esse comprometimento é o que define se o relacionamento é ou não um discipulado. Então, o que é discipulado então? Uma definição é: discipulado é um vínculo íntimo e sólido entre duas pessoas, discipulador e discípulo. E levantamos até um desafio para você que é discípulo, que você procurasse o seu discipulador e fizesse a seguinte pergunta. Pergunte a ele se você tem sido um discípulo aprovado. Pergunte a ele, eu quero desafiar a você, se você como discípulo, você tem sido aprovado. Bom, vamos então dar seguimento hoje nesse assunto para iniciarmos o próximo ainda hoje, se Deus quiser, se der tempo. O discípulo deve ser então aberto, ter uma mente aberta. Tem que ser maleável e tem que ser tratável. E tem que ter um desejo de ser formado em Deus. Claro, eu sei que o discipulador tem um papel fundamental em estar trabalhando, em estar ensinando, em estar formando você. Mas o papel mais importante para que haja o crescimento é a fome do discípulo. É o desejo que ele tem de ser formado em Deus. Aí sim, se ele tem essas prerrogativas, nem importa muito quem será o seu discipulador. O discipulador deve ser alguém que tem uma vida cristã global, quer dizer, dentro da igreja local, aprovada. Não apenas no seu relacionamento com o seu discipulador, que deve ser continuamente uma vida de constante aprovação, bem como na sua prática ministerial, na área que ele desenvolve sua vida ministerial na igreja local. E aí, uma vez aprovado, ele tem condições de ser não apenas um membro responsável pela família, bem como também conduzir um discípulo a essa mesma condição de estar aprovado também na sua vida ministerial. Ok? Então, entrar no padrão de discipulado, queridos, é entrar no estilo de vida de Jesus. É pisar aonde ele pisou. É fazer o que ele disse, não apenas o que ele disse, porque tudo que ele disse, ele viveu. Então, termos um estilo de vida tal qual a de Jesus quando aqui esteve no nosso meio. Somos convidados, então, a viver uma vida de despojamento. Jesus fez isso. Para ele vir da glória, a sua glória, e vir até nós, Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz que ele se despojou de si mesmo. Ele negou a si mesmo. Ele não teve essa ideia de ser igual a Deus aqui, não. Quando ele veio para viver a sua vida humana aqui. Então ele esvaziou-se da sua divindade. Por isso que uma das condições que ele estabelece para nós sermos discípulos dele é negarmos a nós mesmos. Uma vez ele disse para os seus discípulos: se alguém quiser me seguir, a condição, o requisito é negar a si mesmo, tomar a sua cruz de cada dia e seguir-me. Mas você está vendo que até o próprio Jesus estabeleceu altas exigências. Ele estabeleceu requisitos fortes, pesados. Negar a si mesmo é como se Jesus dissesse para eles o seguinte: olha, se você quer ser o meu discípulo, tem que ser do meu jeito. Não pode ser do jeito que você acha. Não pode ser do jeito que você quer. Mas é do jeito que eu estou dizendo que tem que ser.
Claro, ele foi mais elegante, ele disse: negue-se a si mesmo. Ou seja, abandone suas próprias vontades e curva-se à minha vontade. E aí depois ainda diz que a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. E de fato é. Se nós decidirmos abrirmos mão da nossa própria vontade e desejarmos segui-lo, estarmos dispostos a morrer todos os dias para o nosso próprio ego, isso é tomar a cruz de cada dia e decidir segui-lo, aí sim nós vamos estar decididos a seguir a vontade dele. Aí sim nós vamos experimentar aquilo que é bom, aquilo que é agradável e aquilo que é perfeito. Então o convite é para servirmos, é para honrarmos e é para nos submetermos. Esse é o convite do discipulado. Você está disposto a servir, está disposto a honrar, está disposto a submeter? Então, queridos, isso é algo muito maior do que simplesmente algo exterior. É uma renúncia completa do seu ego, do seu eu. Então a ênfase não está no quanto de unção, no quanto de autoridade, no quanto de revelação eu tenho, ou eu possa vir a ter, mas no quanto eu estou disposto a renunciar para aprender. Eu quero te dar uma dica. Aprender, nós vamos precisar disso sempre, porque nunca chegaremos a ter plenitude de conhecimento. Nunca. Então, essa renúncia, ela é para sempre, não é momentânea. Por isso que discipulado não pode ser um programa que tem início e tem um fim. Não, é algo que precisa, é um movimento que precisa acontecer em nossa vida para sempre, para sempre. Se o discipulador será o mesmo para sempre, é outra conversa, né? Nada a ver, porque você pode estar crescendo espiritual e aí, ou dependendo da sua área de ministério, ou na sua área de célula em que você estiver inserido, ou se você mudar, aí é preciso que, se você mudar de posição, ou mudar de área de trabalho ou de área de célula, aí é importante que você seja movido para um outro discipulador, dar seguimento ao discipulado, né? Na vida nós temos vários discipuladores. Eu já revelei para vocês que eu tive pelo menos 3 discipuladores até aqui. O primeiro, pastor Etevaldo, pastor Adalfredo, lá de Salvador, Bahia. Eu considero meu mentor. E também o pastor Valmir atualmente. Então não abro mão de estar de olho em alguém. E existem outros mentores que nem sabem que são meus mentores, mas eu fico de olho, eu quero aprender, eu preciso crescer e eu quero desafiar você a ter essa mesma fome de crescimento, esse desejo de se aprofundar, de mergulhar cada vez mais no conhecimento de Deus e da sua palavra e da própria obra que Ele tem para realizar em nossas vidas. Então o convite de discipulado para mim e para você é um convite para nos humilharmos, esvaziarmos-nos de nós mesmos e então sim começarmos a crescer, porque o alvo do discipulado é o crescimento. O alvo do discipulado é o crescimento, e eu estou frisando isso porque isso é importante. Ter um discipulador não é apenas ter um amigo, é ter alguém que vai me ajudar a avançar, ajudar a crescer, a ser melhor cristão do que um dia eu já fui. Então a promessa aqui de Jesus, ela é infalível, quando ele diz que aquele que se humilhar será exaltado. Um outro versículo que diz: humilhai-vos, portanto, diante de Deus, e Ele vos exaltará. Isso é um princípio, claro.
discípulo ou discipulado é viver uma vida de renúncia do nosso eu. Mas por que nós devemos renunciar? Porque essa é a única forma que Deus tem para produzir em nós o quebrantamento e a real dependência do Espírito Santo, que é o caminho para a maturidade. E o caminho da maturidade é o que Deus anseia que todos nós, seguidores dele, possamos trilhar, possamos desejar e possamos avançar rumo a essa meta até alcançar. Então essa é a ideia da formação de discípulos e é preciso começar nesse ponto da humilhação. Então, pastor, quais são as bases do discipulado? Esse é o outro assunto. É o segundo ponto que eu quero destacar, as bases do discipulado. A primeira base do discipulado que eu quero destacar é exatamente aonde nós terminamos. Submissão à autoridade. Submissão à autoridade. Essa é a primeira base da edificação da vida de um discípulo. E isso é reconhecer, começa por reconhecer que Jesus é rei. Que você saiu do império das trevas e foi transportado para um reino, o reino da luz. E nesse reino da luz só tem um único rei, que é Jesus. E quando há esse entendimento de que você não está mais no mundo, você já não é mais do mundo, o mundo não mais pertence a você, você foi transportado para o reino da luz. Então, se você está no reino da luz, o mundo não significa mais nada para você. Já não deve haver nenhum interesse mais naquilo que o mundo oferece. E esse é o início para você ter uma vida de discipulado. Se você ainda está no reino, porém ainda com saudade lá do mundo, desejoso de desfrutar as coisas do mundo, você ainda não está pronto para o discipulado, para ser um seguidor de Jesus. Por quê? Porque a conversão é exatamente isso. A conversão é uma mudança de governo. Quando você estava no mundo, você estava submisso ao príncipe deste mundo. E o mundo oferecia coisas. E aí você topava, porque você estava subjugado, você estava sob o domínio desse mundo. Mas você se converteu, você se voltou para Deus, você veio para o reino. Então, se você veio para o reino, você está debaixo agora de um outro governo. E a partir desse momento, querido, que você entende isso, você agora tem a palavra de Deus como base na sua vida. Você tem a palavra de Deus como padrão da sua vida. Padrão. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? O que vai nortear agora então a sua vida? O que vai nortear suas atitudes, a sua conduta? A palavra de Deus é o que nela está escrito. Por quê? Porque num reino existe leis e existe ordens, existe leis e ordenanças. Existem também autoridades delegadas. Reino é constituído de leis e de autoridades que colocam essa lei. Autoridades, no caso aqui do reino de Deus, autoridades que foram delegadas por ele, que foram instituídas pelo próprio rei. E como é que a gente sabe quem são as autoridades? O que a palavra de Deus nos diz. Então, se uma pessoa não reconhece a autoridade, ela não pode ser edificada, ela não consegue ser edificada. E não há como ser discipulado. Por quê? Porque ela não vai ouvir ninguém. Ela vai continuar se autoconduzindo. Ela vai continuar achando que ela está certa, ou que ele está certo. E o seu discipulador, quem é meu discipulador? Esquece de que é uma autoridade delegada. E se não há submissão, se não há humilhação, jamais reconhecerá isso. Se não reconhece a autoridade,
não vai reconhecer as leis e nem os princípios bíblicos estabelecidos na palavra de Deus. Então, queridos, não aprendemos a submissão no discipulado, não. Mas a submissão é a primeira condição e a base do discipulado. Nós temos que aprender antes e entrar no discipulado já com um coração reconhecendo sobre o discipulador, sobre o líder de célula, sobre o supervisor, toda a cadeia de autoridades delegadas. Quando eu falo de autoridades delegadas, irmãos, é porque um dia Deus usou o pastor Etevaldo, que já se encontra na glória, para me levar a ser ordenado por uma ordem de pastores de uma denominação. E eu passei por todos as sabatinas que me fizeram e me tornei pastor. Eu não me apropriei do título, eu não me autodenominei pastor. Então, foi uma autoridade delegada por uma junta de pastores que, igualmente a mim, passou pelo mesmo processo. E quando eu vim parar aqui na família Betel Serra, eu fui enviado pelo meu pastor da época. E quando então aqui coloquei os pés e me estabeleci como pastor, não apenas fui enviado pelo pastor, como a igreja da época dos idos de 90, foi em 1993. A igreja ali, já existente no bairro Hélio Ferraz, aprovou em uma assembleia a minha vinda para cá. Isso é o quê? Autoridade delegada. E então, a partir daí, todos os pastores de áreas, pastores que estão na nossa igreja, receberam delegação de autoridade, que por sua vez delegaram autoridade aos seus supervisores, aos seus líderes de célula. É assim que as coisas funcionam, dentro de uma harmonia, de uma paz e de um conjunto de pessoas decidindo a delegação de autoridade. Então, o seu discipulador, meu querido, seu líder de célula, é uma autoridade delegada por pessoas que também receberam autoridades delegadas, e isso vem desde os princípios bíblicos, desde os tempos bíblicos, até chegar até nós, e chegar até você, quem sabe como discípulo, você ser promovido à condição de discipulador, de poder cuidar de alguém. Quando chegar nesse ponto, significa que você está crescendo dentro dessa visão de discipulado, de cuidado que nós temos. Então, preste atenção, toda atitude de rebeldia e insubmissão deve ser abandonada. Toda postura arrogante deve ser rejeitado. Sabe por quê, querido? Se você quiser manter, porque o meu temperamento é assim, porque é a minha personalidade forte, é porque eu sofri no passado e agora eu estou colocando para fora e descontando isso nos meus líderes. Eu quero dizer para você, querido, eu sinto que se você não tiver essa base, você não vai crescer. E pense, não está crescendo, não é por culpa do seu discipulador, não é por culpa do seu pastor de área, nem do seu líder de célula. O único responsável pelo seu não crescimento é você mesmo. Porque, querido, o mais importante é o papel do discípulo, do desejo dele de crescer mesmo ou não. Uma coisa é você querer, a outra coisa é você transformar esse querer em ações práticas para poder caminhar até lá. Você pode olhar para uma escada de 100 degraus e olhar para ela e falar assim, que vontade que eu tenho de estar lá em cima. Mas se você nunca pisar no primeiro degrau e não decidir a subir, você nunca vai chegar lá. O seu desejo só não te levará no topo dessa escada.
é subir degrau por degrau, pacientemente. Primeiro degrau, segundo degrau, terceiro degrau, até você chegar, né? Quem sabe lá no 100º degrau você chegará no topo da escada. Mas não queira subir apressadamente. Conheço tantas pessoas que gostam de subir de 10 em 10 degraus. Eu não sei como é que consegue. Eu estou dizendo não literalmente, mas na vida, no dia a dia. Quer crescer, quer rapidamente. A tendência é cair, a tendência é se machucar, e a tendência é não chegar no topo. Vai devagar. Devagar, como diz os antigos, devagar também se vai ao longe. Então vai, primeiro degrau, segundo degrau, terceiro degrau. É assim, irmão. Ah, mas já tentei tantas vezes, não consegui. É porque talvez você começou do jeito errado. Vai lá, eu te desafio a recomeçar. Seja insistente, seja perseverante. Primeiro degrau, segundo degrau. Essa é a sequência. Então a primeira base da edificação e do discipulado é a submissão à autoridade. É por isso que no decorrer dos anos, queridos, nós temos visto aqui mesmo em nossa igreja, a causa de alguns problemas. Por que não temos avançado tanto? Porque foi tentar discipular pessoas que não haviam colocado na posição de discípulo com um coração humilde e submisso. Aí você fala para praticar de alguma forma, não pratica, não avança, aí não vai crescer. Então, por isso estamos buscando refazer. Vamos recomeçar. É a história do degrau. Não deu certo? Vamos começar tudo de novo. Primeiro degrau, segundo degrau, vem comigo, vamos junto nessa caminhada, rumo ao topo. Segunda base para a formação de um discipulado é a transparência, querido. Transparência é a segunda base. Somos transparentes quando abrimos o nosso coração, quando confessamos pecados, fraquezas, necessidades. Existem pessoas no discipulado que até hoje, já depois de ter caminhado anos, você pergunta, como você está? A pessoa está sempre bem. E eu quero confessar que eu fico com um coração assim, desejoso de ser aquela pessoa, porque toda semana eu tenho necessidades, toda semana eu tenho algo a melhorar, a consertar, a me desafiar. Mas existem pessoas que estão se mantendo sempre bem. Se for verdade, aleluia, e se não for, está impedindo o seu próprio crescimento, querido. Tem um coração humilde e transparente. Todos nós falhamos. Todos nós temos necessidades. Todos nós temos fraquezas. Vai dizer que você não tem. Todos temos. A diferença é aquele que consegue ser transparente, ter uma ajuda para crescer, uma ajuda para impedir de cair no mesmo ponto que cai. Ainda mais nessa época de pandemia, quantas pessoas desanimaram, quantas pessoas esfriaram na fé. Ora, tenha coragem de dizer para o seu discipulador, eu estou fraco, eu estou debilitado, eu estou necessitado de voltar àquela alegria, aquele queimar de coração. É preciso ser transparente. Somos então transparentes quando confessamos. Em 1 João capítulo 1, versículos 5 a 7 diz, e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade.
Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Gente, só há comunhão genuína quando estamos na luz. E quando estamos na luz, é impossível não ver alguma sujeira na veste. É impossível não vermos defeitos e falhas, porque a luz revela. Quando nós estamos ocultando alguma falha, escondendo algum pecado de estimação, é porque nós estamos andando em trevas, estamos tentando andar no oculto, e aí não há comunhão, não há vínculo verdadeiro. E o vínculo é a essência do discipulado. Então, quero te desafiar a andar na luz, a andar na transparência. Falhar, todos nós falhamos, como eu já disse. Eu não tenho dificuldade de abrir meu coração para o meu discipulador e até mesmo para alguns discípulos meus. Por quê? Porque eu quero ser ajudado. Eu quero que alguém me ajude a continuar crescendo. E eu sei a vantagem que é ser transparente, falar, abrir o coração. Ainda em 1 João 1, versículo 8 e 10, diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Forte essa palavra de João, não é? O que é que você acha? Forte essa palavra, por quê? Porque ele envolve todo mundo. Ele diz: se dissermos que não temos pecado, nós estamos nos enganando a nós mesmos. E quando enganamos a nós mesmos, nós deixamos de crescer. Por quê? Porque queremos viver ou em trevas para ocultar tudo, ou pelo menos numa penumbra. Eu quero desafiar você a andar à luz do dia, sol do meio-dia, luz no seu ápice, para poder você ser esse discípulo transparente a ponto de crescer. Alguns discípulos simplesmente nunca confessam coisa alguma. Existem coisas do dia a dia que não é pecado, que não é grandes falhas, mas o fato de não administrar bem as suas finanças, o fato de não estar bem num relacionamento em casa, com o filho, ou com a esposa, ou com o marido. Ora, são coisas que acontecem em todas as casas, todas as famílias. Mas existem pessoas que quando você pergunta: como é que você está? Vou bem. No emprego? Ótimo. E a família? Maravilhoso. E a vida financeira? Sensacional. Tudo está bem, irmão. Eu acho que o cara está no céu. Né? O cara já é para ser discipulador, inclusive do próprio discipulador, porque está sempre bem. Mas será? E aí só quem sabe, ninguém pode julgar, ninguém pode fazer juízo, só quem sabe é o discípulo e o Senhor, que sonda os nossos corações e sabe tudo o que acontece conosco. Mas uma coisa é certa: muitos desses que escondem necessidades, falhas, dificuldades, na verdade fazem isso por causa de um coração orgulhoso e por causa de um coração independente. Quer conduzir a si mesmo. Em nome de Jesus, aceite essa palavra. Você não vai crescer, querido. Não é maldição, não. É princípio bíblico. Princípio bíblico, o contrário de quem se humilha. Quem se humilha será exaltado, mas quem se orgulha, quem se exalta, quem não quer se mostrar fraco, o que acontece? Está lá na palavra de Deus, princípio da palavra de Deus. Tiago, inclusive, ainda nos orienta assim:
confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, quando confessamos o nosso pecado, a nossa falha, o nosso problema, a nossa dificuldade, torna-se mais difícil essa cena se repetir na sua vida, porque você abriu para alguém. Somos guardados do tentador e estamos crescendo no temor a Deus. Eu sei que tem coisas que a pessoa tem dificuldade de abrir quando é uma coisa íntima. Mas eu louvo a Deus, existem discípulos que são tão abertos. Tem tanto discípulos que chega e joga para fora. E eu tenho certeza que todos que fizeram isso comigo saíram do gabinete mais leve, irmão, ou do nosso encontro mais leve. Quando confessamos os nossos pecados, torna-se mais difícil você repeti-lo. Paulo diz que nós não devemos dar lugar ao diabo, está lá em Efésios. Não dê lugar ao diabo. Certamente, uma forma de fazermos isso é trazendo segredos ocultos, de pecados ocultos. E aí vai produzir acusação e culpa, e Satanás é o que mais gosta disso. E ele vai aproveitar para minar as suas forças que ainda restam. Isso é uma forma de dar lugar ao diabo, quando você oculta fraquezas e falhas e pecados. Uma coisa é certa, queridos, grave: o inimigo sabe tirar proveito quando as áreas estão ocultas. Então, quando confessamos nosso pecado para um discipulador amoroso, um discipulador firme, pode ser até que sejamos exortados, corrigidos, mas também, certamente, somos ajudados no dia da luta, no dia em que a necessidade abater sobre você. E por último, para encerrarmos a fala de hoje, a terceira base que julgo ser fundamental, além de ser submisso à autoridade, de ter uma vida de transparência, é ser cheio do Espírito Santo. Temos falado que os discípulos, para se manterem de pé na igreja primitiva, eles tiveram que ter um compromisso sério com o discipulado e terem uma vida cheia do Espírito Santo. Pregamos isso nos 2 últimos domingos. Você pode rever lá no mesmo canal os sermões do domingo, para rever. Reveja lá, eu te desafio a isso, encorajo você a isso. Ser cheio do Espírito Santo, então, é uma terceira base. Não quer dizer que ela está em terceiro lugar, não. É uma terceira base tão importante quanto as primeiras. É a ação do Espírito Santo em nós que nos torna quebrantados, dóceis ao ensino da palavra. É Ele que nos faz ver, que faz testificar em nosso coração que a palavra do nosso líder, que a palavra do nosso discipulador é uma palavra que vem do coração de Deus. E aí, quando você se apropria assim, quando a palavra dele é uma palavra de Deus, é aonde você é abençoado. Mas como que você pode enxergar isso? Sendo cheio do Espírito Santo e sendo submisso à autoridade do seu líder imediato. Depois disso, a pessoa, queridos, está pronto para ser edificado na sua maneira de viver. E esse será um próximo assunto que nós iremos desenvolver. Ser edificado na nossa maneira de viver. Guarde aí os próximos capítulos do nosso Tadel, tá bom? Quando eu estiver ministrando, eu vou estar ministrando a próxima vez sobre uma vida edificada na sua maneira de viver. Um discípulo eficiente, então, deve estar alicerçado nessas bases. Não adianta tentar discipular uma pessoa rebelde, uma pessoa que não é transparente e que nunca foi cheio do Espírito Santo. Grave essas 3 bases. Só é possível
ver um discípulo crescer quando esse discípulo é submisso ao seu discipulador. Quando esse discípulo é transparente para com ele e seus líderes. E quando esse discípulo busca a cada dia, estar cheio do Espírito Santo. Você quer ser um discípulo assim? Você quer experimentar de crescimento na sua vida espiritual? Então coloque-se agora diante de Deus, você e Ele, e diga: Senhor, eu quero um coração assim. Eu quero ter um coração assim submisso, humilde e submisso à minha liderança. Quero também ter a condição de poder ser transparente, ser aberto, confiar no meu discipulador, como sendo um homem ou uma mulher de Deus. E em último lugar, Pai, eu preciso ser cheio do Teu Espírito Santo. Quero orar por você. Se você quer essas bases na sua vida para você crescer, comece a partir de hoje a experimentar o crescimento. Como? Desejando essas bases na sua vida. Ore comigo pedindo: Senhor, me dê um coração submisso, me dê um coração transparente e um coração cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Vamos orar? Pai Celestial, neste momento, em nome de Jesus, eu oro em favor de cada líder da nossa família, da família Betel. Bem como junto com eles eu abençoo todos aqueles que estão ouvindo essa palavra, que mesmo que ainda não seja um líder reconhecido, uma autoridade delegada, Pai, que eles estejam trabalhando rumo a isso, desejando no seu coração um crescimento e que eles já comecem certo, com as bases estabelecidas na sua vida. Um coração submisso, um coração transparente e uma vida cheia do Espírito Santo. Pai, que meus queridos líderes de células nessa semana possam experimentar o novo do Senhor nas suas células. Que esse culto de avivamento que tivemos no sábado passado e esses cultos que o Senhor tem nos dado nesses domingos possa estar movendo o seu coração, reaquecendo a chama do teu Espírito na vida deles, para que eles possam desejar ardentemente ser um discípulo amado e chegar a ser um discipulador amoroso e cuidadoso, a ponto de conduzir os seus discípulos ao topo da escada do crescimento, atingindo a maturidade espiritual em Cristo Jesus. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém, amém, amém. Então, queridos, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Beijo no seu coração, Deus abençoe a sua célula. Tenha uma semana de muita vitória, de muita conquista, no nome de Jesus. Grande abraço, amo vocês. Tchau, tchau, valeu.